Pessoal, nessa aula agora a gente vai começar então a última etapa do nosso curso e a gente falar sobre trabalho e energia. Com isso, a única coisa que eu não vou ter coberto com vocês vai ser conservação de momento linear, que, bom, é o que eu resolvi deixar de lado para poder gastar mais tempo nesses assuntos que são mais importantes para vocês na engenharia civil. Conservação de momento não é algo que vocês vão utilizar, porque vocês sempre vão estar tratando de sistemas estáticos, né? Vocês vão ouvir falar do momento, que é um outro tipo de momento, alguns momentos, né? Momentos fletores, mas ali já é momento de inércia, que vocês vão ver que está relativo a rotações. Bom, com calma vocês vão aprendendo cada um desses conceitos. Então, primeiro eu vou definir para vocês, né, o trabalho e depois a gente vai chegar em energia. Bom, o que a gente tem? O que é o trabalho? Então, começando por ele. Se você quer acelerar algum objeto, se você tem, vou pegar dois casos. Primeiro, você está parado. A gente sabe que pela lei da inércia ele tende a continuar parado. Agora, se ele está com uma certa velocidade, né, suponho aqui que ele está numa superfície atrita, pode ser? Ele está a uma certa velocidade. Se ele está com velocidade constante, nada está acontecendo. Nada está mudando. Não tem força aplicada sobre ele. Se não tem força aplicada sobre ele, obviamente ele não vai acelerar, então ele vai manter a mesma velocidade. Agora, o que é necessário para eu poder levar ele de uma velocidade V1 para uma velocidade V2? Uma velocidade V0, né, até uma velocidade V1. Onde V0 pode ser zero, pode ser simplesmente ele está parado e eu quero tirar ele do estado de parado e colocar ele no estado de velocidade V1. Bom, a gente sabe que para eu ter um ΔV, né, a gente tem que ter aceleração, porque a aceleração é ΔV sobre ΔT, né? Então, se eu souber qual foi a variação de velocidade de um ponto para o outro e dividir pelos tempos, eu tenho aceleração. Daí da aceleração, a gente é capaz de encontrar a força. E porque força é igual a massa vezes aceleração. Certo? Então a gente tem teria essa informação sobre a força que está sendo exercida sobre esse objeto. Bom, agora o que mais está acontecendo aqui? Aqui a gente tem, basicamente, ele percorreu uma distância ΔX. E o que acontece quando a gente pega então e define a seguinte expressão: trabalho é igual a força vezes deslocamento. Aqui eu tô considerando apenas um caso unidimensional como exemplo, tá? Unidimensional. Isso quer dizer que, então, só tem uma dimensão, que é a direção X, ele está se movendo então apenas nessa direção. Então, o trabalho vai ser definido força vezes o deslocamento. Por quê? Para você conseguir deslocar esse objeto numa distância ΔX, você precisa de uma certa força, né, e aplicada. E essa força vezes o deslocamento é o que a gente chama de trabalho. Então, o trabalho está associado aí, então, à variação da posição, né, mas com uma força aplicada. Perceba a diferença, que quando eu dei o exemplo inicialmente, que se as duas velocidades forem a mesma, né, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não há aceleração. Se não há aceleração, não há força. Então, não há realização do trabalho, né? Então, para que haja trabalho, você tem que ter
um deslocamento, mas esse deslocamento tem que ter sido realizado, né, por conta de uma força. Tem que ter uma força externa aplicada nele, então, para externa, dependendo do sistema que a gente está considerando. Bom, então, a primeira relação que a gente está vendo é do trabalho com a variação de posição. Para eu poder variar a posição desse meu bloco, eu preciso de aplicar uma força para então ter a realização que a gente chama de um trabalho. O que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho é a unidade de força, que é Newton, vezes a unidade de posição, que é metros. Newton vezes metros, porém, recebe um nome especial, porque isso aqui é energia. Recebe o nome de Joule, ou J, né? Então, Joule é igual a Newton vezes metro. Essa é a unidade, então, de energia. Unidade de energia. Então, todo tipo de energia no sistema internacional, claro. Né? No sistema internacional, porque Joule é Newton vezes metro. Se você está tratando de Dina vezes centímetro, por exemplo, isso aqui já não vale, né? Tá. O problema dessa definição simplificada que a gente fez sobre o trabalho, né, é que se a gente tiver a seguinte condição, se eu tiver, exemplo, eu estou falando meio baixo porque estou gravando essa aula já de madrugada. Bom, suponha que a gente então tem agora uma caixa e aqui eu tenho um chão e eu tenho uma força aplicando com um certo ângulo agora. Então eu pego aqui e tem aqui uma corda, então tem uma força sendo aplicada para cá. Então, tem uma força F aplicada para cá, fazendo um ângulo, então, θ, com a horizontal. Bom, nesse caso, a gente sabe que só tem uma componente apenas dessa força, né, que vai conseguir fazer esse bloco se mover. A outra componente, ela simplesmente não consegue ser o suficiente para poder levantar esse objeto, né? Então, a gente diz que ela é uma força que não está realizando trabalho. Então, a gente pode pegar a nossa força e projetar ela em duas componentes, como a gente sempre faz. A gente tem aqui uma componente x e uma componente y, fy e fx. E essa força aqui não vai ter realizado trabalho, porque ela não gerou movimento. Né? Por mais que a gente tenha uma força, tem, mas ela gerou movimento? Não gerou, né? Porque não teve delta y. Se a gente considerar que aqui é y e aqui é x, o que faltou aqui então para essa força Fy? Faltou um delta y, para a gente ter um trabalho. O trabalho seria força vezes delta y, só que nesse caso é zero. Então a gente diz que não há trabalho em y. Tá? Então, em y, o trabalho realizado é zero. Realizado é zero. O que eu quero dizer quando eu falo em y, né? Quer dizer que na componente y da força. Agora, na componente x, não, essa sim vai realizar um trabalho. Então, eu posso dizer que o trabalho vai ser a fx vezes o delta x.
Só que o que é o fx? Que a gente já sabe que o fx nada mais é que f cosseno de θ. Né? Aqui também é θ, né? Então fx está com o ângulo. Então é f cosseno de θ. F cosseno de θ. Então, vezes ΔX. Então perceba que aqui aparece uma expressão que ela parece algo que a gente já viu. Não sei se vocês lembram lá de vetores, né, que a gente tem a seguinte definição, que se eu tenho um vetor V, produto escalar com vetor U, né, isso aqui pode ser escrito como módulo de V vezes o módulo de U vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? Então aqui a gente tem isso, ó. A gente tem o módulo, né, do ΔX, o tanto que percorreu em x, a força, né, o módulo da força, e o ângulo entre o ΔX e a força. Tá vendo aqui certinho o ângulo entre o ΔX que estaria para cá, né, e a força que está para cá. Então o ângulo entre a força e o ΔX é o θ. Sendo assim, o que a gente tem? O que a gente pode deduzir daqui? Né? Que trabalho nada mais é que o produto escalar de f vezes ΔX. F vezes ΔX. Então, nesse caso aqui, claro, é para uma força. Isso aqui é válido só para uma força constante, tá? Válido para força constante. A gravidade é um exemplo de força constante. Então, isso aqui é válido para a gravidade. Quer dizer, ela é uma força constante se a gente considerar regiões próximas à superfície. Né? Então, se ela é uma força constante, simplesmente o trabalho vai ser o produto escalar entre a força e o deslocamento. Então, nesse caso que a gente estava vendo, se a gente considerar, então, por exemplo, que aqui tem uma massa Bom, então vamos ver no caso da nossa força constante que a gente está mais acostumada, que é a força da gravidade. Então, trabalho da força peso. Trabalho da força peso. Bom, a gente tem que entender também dois conceitos que seria o seguinte: se eu pego um bloco, ele está a uma certa altura, H, a gente vai ter a força peso, ela vai estar realizando um trabalho. Qual que é o trabalho realizado pela força peso? O trabalho realizado pela força peso seria a força peso vezes o deslocamento, seria H. Então, o trabalho aqui, nesse caso, o que é o peso? Né? Peso é a massa vezes a gravidade. Então, trabalho mgh, simplesmente. Então, mas tem que tomar cuidado que esse H, eu estou considerando ele em relação a um certo ponto, certo? Aqui seria meu ponto, minha origem. Então, em relação aqui, se a força peso for fazer, então, movê-lo desse ponto até esse ponto, a gente tem um ΔY, o H seria o nosso ΔY, a variação, então, da posição Y. Então, a gente tem, então, o trabalho realizado pela força peso. Agora, suponha que eu pegue a caixa, e leve ela até uma certa altura, uma diferença de altura, né? ΔY. Então,
que a gente pode falar que simplesmente foi uma altura H. Agora, aqui a gente acaba tendo duas forças, isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou um agente externo que está realizando a força para cá. Então aqui eu tenho uma força externa e eu tenho a força peso. A força peso então é para baixo. Se eu fosse calcular agora, né, qual que é o trabalho que eu realizo sobre o sistema? O trabalho é a força que eu estou fazendo, não, isso aqui é o meu trabalho, tá? Seria o trabalho pela força externa. É a força externa vezes o ΔY, né? Só que, veja, o ΔY eu não estou deslocando nessa direção, é na mesma direção da força externa. Então, se eu tenho isso aqui e tenho o ΔY, o vetor ΔY, que está nessa direção, né? Vezes o ΔY, posso fazer isso, como os dois estão na mesma direção, se a gente olhar, lembrar do produto escalar, né? Se os dois estão na mesma direção, quer dizer que o ângulo entre eles é zero, e cosseno de zero é 1. Então, quando eles estão na... Isso é um negócio que vocês devem lembrar, porque vocês vão ver muito. Então, sempre que você tem um produto escalar entre dois vetores e eles estão exatamente na mesma direção, né, a gente simplifica como o produto escalar é simplesmente um módulo, o produto dos módulos deles, né? Porque o ângulo é zero. Então, como o produto, então, isso aqui simplesmente vira o produto dos módulos. Força externa vezes o ΔY, que nesse caso seria o H. Então dá positivo. Nesse caso deu positivo. Agora, se a gente considerar a força peso, a força trabalho da força peso, no segundo caso, né, nesse caso aqui, ela tá para baixo e o deslocamento tá para cima. Então, quando eu for fazer o produto escalar de peso escalar ΔY, né, qual que é o problema? Que agora esses dois vetores são opostos. O peso e o ΔY é oposto. O que acontece quando dois vetores são opostos? Eu faço o produto escalar. A gente vai ter P, ser o módulo desse, vezes o módulo desse, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Qual que é o cosseno do ângulo entre eles? Se o peso está para cá e o deslocamento está para cá, aqui a gente tem o quê? 180 graus. Então é cosseno de 180. Só que cosseno de 180 é menos 1. Então, quando eles são antiparalelos, que a gente fala, né, vai dar negativo. Então, o trabalho da força peso vai ser o peso, que é mg, vezes h, só que negativo. Menos mgh. Por que é negativo? Porque esse negativo indica que tem alguém realizando um trabalho sobre o sistema, tem alguém que está fazendo essa força que ela está indo contra, então, né, a força peso. Então, aí ele aparece aqui quando eu calculo o trabalho da força peso como sendo negativo, e esse negativo indica, então, que tem um agente externo agindo sobre o nosso sistema, ok? Então, isso é importante vocês lembrarem. Bom, então, até agora a gente está vendo, então, viu apenas força constante. Então, esse caso só valeu. Essa definição de trabalho, ela só vale para o caso quando a gente tem uma força constante. E se a gente não tiver uma força constante, como a gente vai ver o exemplo da força sobre a mola? Então, se a gente tiver uma força variável. Força variável. Bom, nesse caso, né, no lugar da fórmula que a gente viu, que é a força, trabalho, é igual a força vezes o deslocamento. Só que agora, se a gente tiver uma força, se essa força é variável, as coisas vão mudar um pouco. E, na verdade, isso aqui acaba indo para uma integral de f escalar dx, de um x1 até
1x2. Então, vocês já viram a integral, né? E quando a gente vai para o caso da forças variável, o que a gente tem é isso daqui. Eu posso mostrar para vocês facilmente o caminho reverso. Por que isso aqui é verdade? Olha só. O que acontece se a força é constante? Se a força é constante, eu posso tirar para fora a força e eu fico simplesmente com F escalar a integral de dx de x1 a x2, né? dx. Apesar de ter um vetor aqui, a fórmula para integral ainda continua valendo normalmente. E aqui é como se eu tivesse apenas um aqui, um dx. Eu posso tirar, na verdade, falar que esse dx vetor é um dx numa certa direção qualquer. E chapéu, que é isso aqui que define uma direção para o vetor, né? Na hora que eu faço, como isso aqui é constante, o chapéu, a hora que eu faço essa integral de dx, eu vou ter simplesmente integral de 1, né? Integral de 1 da x. Eu vou ter, então, que o trabalho vai ser f, escalar o quê? Eu tenho esse chapéu, que eu vou deixar ele quieto aqui. E eu tenho essa integral em dx. E essa integral em dx a gente sabe que dá x. Dá x tomado de x1 até x2. Que isso dá o quê? F, e chapéu. Lembra que esse chapéu foi só para eu tirar. A gente sempre pode fazer isso, gente. Se eu tenho aqui um certo vetor, V, né? Eu quero tirar um pedaço dele, que é o módulo, e a direção, que seria um vetor unitário na direção dele, que a gente chama de E-chapéu, por exemplo. Então eu falo que o V, ele seria um número V, né, na direção E-chapéu. Vocês vão ver muito isso em vetor. Então, a gente pode escrever isso dessa forma, que aí, na hora que eu vou olhar para esse dx aqui, eu simplesmente posso escrever esse dx vetor como sendo dx vezes e chapéu. Isso aqui é constante. Isso aqui, então, eu posso tirar fora da integral. Eu tirei ele para fora. E aí fiz a integral, então, só de dx. A integral só de dx. E essa integral de dx, na verdade, a integral de 1 dx aqui dá x, né? Vocês lembram que a integral de dx dá x, só que agora eu tenho que fazer isso de x1 até x2, né? Fazendo isso aqui, então, ó, de x1 até x2. Então, eu substituo o primeiro de cima, né? Menos, aí substituo o de baixo, lembra de integral. Então, eu fico com isso aqui. Vou ficar com... aqui, isso aqui só repetiu, né? Vai ficar, então, com... x2 menos x1. Né? Simplesmente foi substituir esse menos esse. Né? x2 menos x1, que eu estou substituindo eles pelo próprio x. Então, o que é isso daqui? É simplesmente ΔX. ΔX. Mas o que é ΔX vezes E chapéu? É o ΔX vetor. F vezes ΔX vetor. Então, eu mostrei para vocês aqui, né, na verdade, para uma prova reversa, né, que se eu pegar integral de f escalar dx, que é a nossa definição de trabalho, a definição mais formal de trabalho, se a gente fizer a força constante, ela sai fora da integral, e saindo fora da integral, ao integrar esse dx, a gente vai achar um ΔX aqui. E aí, então a gente volta com aquela expressão simplificada que a gente usou antes para o caso da força-peso, porque a força-peso é uma força constante. Agora, no caso da força variável, então, o que a gente tem que usar, no caso geral, então o trabalho vai ser definido, vai ser utilizado então como trabalho a integral de x1 até x2 de f escalar dx. Então, essa é a definição mais formal. Agora, se a gente olhar para isso daqui, o interessante é o seguinte. O que é integral? Vocês lembram o que é integral? A definição de integral, se a gente for olhar graficamente, o que ela representa graficamente? Vocês viram lá que, em cálculo 1, que a integral ela representa uma área.
né? Então, lembra que a gente tinha lá a integral de AF de x vezes o dx? Então, uma função que depende de x vezes dx, aqui a gente tem a força que ela pode depender de x. Né? Porque a gente está falando que ela não é constante, né? Nesse caso aqui, então a gente tem que considerar exatamente que ela é uma f de x dx. Então, essa f, só que nesse caso aqui, a nossa f significa literalmente uma força que ela pode depender da posição, certo? Então, o que isso aqui nos diz, né? Essa expressão nos diz que o trabalho nada mais é que a área embaixo da curva, né? A curva que F, eu pego lá, eu tenho uma força, ela depende de x. Como é que a força depende de x? Ela depende assim de x. É uma parábola, não, ela é uma reta. Ela é assim, não importa. Ela vai ter uma dependência em x. E essa dependência em x a gente consegue colocar aqui, ó, a função quadrática, ela é ax quadrado. Não, ela é só bx, uma função do primeiro grau, a mais bx, por exemplo. Então, ela pode ter várias formas que dependem de x, ou ela pode ser simplesmente uma constante a também, que é o caso que a gente viu que ele pode sair fora da integral, certo? Tá, então, mas desculpa, gente, eu achei que eu apertei para pausar aqui, não tinha pausado o vídeo, fui fazer a conta para não perder o tempo, mas de todo jeito perdi, então dá 600. Então esse trabalho seria 600 joules, né? Porque a gente, como que tava em metros, o nosso resultado vai dar no sistema internacional em joules. Tá. Bom, mas se a gente olhar para cá, vamos pegar de novo essa figura, né? E vamos olhar para ela e ver o que a gente pode tirar daqui. Bom, então nesse caso a gente colocou que o K é 100, então ficamos com f de x igual a 100x. Aqui era 2 metros e aqui 4 metros. 4 metros. Lembrando então que o x é em metros e o y em metros. Vai ficar no sistema internacional. Agora, a gente fez isso e deu 600. Mas, se a gente lembrar que o trabalho é integral, né, de f de x dx, e que a integral, então, a integral de f de x dx, né, e que a integral ela nada mais é que a área embaixo da nossa curva f de x, então a gente pode deduzir que o trabalho vai ser igualmente, numericamente igual a esta área, a área desse trapézio, né? E se a gente for calcular aqui, só lembrando que aqui a gente precisa de completar alguma coisinha, porque eu preciso saber quanto vale a força para a gente poder calcular dessa forma gráfica. Que força? Nesses dois pontos, no ponto 2, x igual a 2 e x igual a 4. Isso aqui não é 100x, né? Então 100 vezes 2 aqui dá 200. 200. Então aqui o y não é em metros, né? O y é força. Aqui a gente tem força e a nossa força é em Newton. Então a força é dada por 100 vezes x, onde x aí é o deslocamento. Então aqui 200 e aqui 100 vezes 4, 400. 400 newtons, certo?
Então, o que eu quero mostrar para vocês é que se a gente fizer a área embaixo dessa curva, a gente tem que chegar nos exatos 600 joules que a gente calculou pela integral, certo? Então, nesse caso, dá para a gente fazer, porque se fosse quadrático, né, se fosse algo do tipo quadrado aqui, a gente, todo jeito, ia ter que usar a integral para calcular a área, né? Então, não ia ajudar muito essa fórmula, a gente simplesmente fazia por integral mesmo, que a integral já daria a área mais feita de uma maneira mais simples, que se a gente fosse tentar fazer uma área de uma região curva como essa, né? Não teria sentido. Tá, mas vamos ver nesse caso e verificar que nesse caso, de fato, isso aqui é verdade. Como? Calculando essa área. Qual que é a área de um trapézio? A área do trapézio, ela é... A gente pode, se vocês quiserem calcular também, vamos calcular como sendo a área... Essa aqui é a área do trapézio. Trap seria a área desse retângulo. Seria a área do retângulo. Mais o que? A área desse triângulo aqui agora, ó. A área desse triângulo. Que se encontra da mesma forma. Mas tem uma fórmula também que a gente pode usar, que é a base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Onde a base seria essa, ó. Tá virado. Então, se a gente for calcular por aqui, ó, a área do trapézio seria, então... Tem que ser a área de baixo da curva entre os pontos, né? Por isso que dá um trapézio aqui. A área do trapézio, que é a base menor. A base menor é essa, que é 200. 200 mais a base maior, que é essa, que é 400, né? É 400. Vezes a altura, que nesse caso a altura é aqui, gente, ó. A altura. Só que, como ele tá virado, né? Então a altura aqui seria o quê? Daqui até aqui é 2, né? Vezes 2 dividido por 2. Então H é que é 2 aqui, tá, gente? Daqui pra cá, ó. Então esse seria o H, esse seria a base menor, esse seria a base maior. Só lembrando aqui, tá? E aí, dividido por 2, então corta aqui. Então a área do trapézio dá 600. 600. Bom, simplesmente 600, mas a gente sabe que como ele é numericamente igual a... O trabalho do cara numericamente igual à área, então o trapézio, o trabalho é 600 joules. Ok? Então isso vale para qualquer expressão. Se eu tivesse aqui uma força que ela é quadrática e eu quero saber qual que é o trabalho de um ponto até outro ponto, é só ir lá e fazer então a integral dessa força que seria quadrática, né? Seria do tipo ax quadrado, todo jeito, mas você teria que fazer a integral dela de um ponto até o outro e seria um caso onde não dá para fazendo a área na mão como a gente fez, simplesmente usando integral, né? Mas então o que a gente aprendeu que o trabalho ele pode ser então só a gente resumir, então resumindo, o que a gente viu é que o trabalho ele pode ser escrito como integral de f escalar dx, onde dx seria o deslocamento, se for em uma dimensão, né? De geral que a gente vai estar fazendo deslocamento em uma dimensão, mas que eu ainda posso, se a força for constante, se f constante, a gente simplesmente cai para o trabalho, sendo f vezes o ΔX, né? E se eles estiverem na mesma posição ainda, aqui você tem que olhar para a questão da força e o deslocamento, né? Ela pode ser, se estiver na mesma posição, se estiver em paralelo, né, da f ΔX, se estiver antiparalelo da f da menos f vezes ΔX. Mas se ele tiver um ângulo, aí a gente tem que fazer também pela outra fórmula, que é f vezes ΔX vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, essa é outra forma se, né, a força e o deslocamento não estiverem na mesma direção. Ok? Bom, então, aproveitando que a gente está aqui, quero definir, então,
a força que é a força elástica. Por que eu resolvi falar dela agora? Porque exatamente ela vai se encaixa nesse tipo de força variável, né? Uma força elástica, basicamente, ela é uma força que obedece a seguinte relação, que se eu suponho que eu pegue aqui tem um teto aqui, aí eu pego uma mola e coloco um pezinho. Essa mola tem o estado natural dela, tá aqui. Eu venho aqui agora, coloco um peso M1. Então aqui ela estava no seu estado natural e ela tinha um comprimento L, né, no seu estado natural. Agora, o que aconteceu? Ela teve um deslocamento que a gente chama de X. Bom, depende de onde a gente define o positivo. Se a gente define o positivo sendo para cá, então a gente fala que ele teve um deslocamento X, porque foi positivo. Se ela deslocar para cá, você tem um deslocamento menos X, né? Então, só lembrando, aqui então seria o nosso positivo. Tá, mas que força que tem aplicada aqui, né? Aqui a gente tem uma força-peso aplicada sobre esse objeto. E o que a gente pode dizer sobre o tanto que essa força, o tanto que deslocou em relação à força? E aí, em relação à força-peso, que no caso aqui aplicada é a força-peso, mas que se a gente pensar que tem uma força elástica, né, essa força elástica, quando ele está em equilíbrio, o sistema está em equilíbrio, aqui tem uma força elástica. Força elástica. Nesse equilíbrio, o que a gente tem que ter? Né? No equilíbrio, a força elástica tem que ser igual à força-peso. Certo? A força-peso a gente sabe quanto que é. M vezes G. E a força elástica, bom, essa força elástica, a gente fala que ela é menos kx. O que quer dizer isso? Porque tá vendo que se ele está deslocado, o que acontece com a mola é que se você desloca a mola para um lado, aparece uma força que é contrária a ela. Se eu empurro a mola e tento comprimir a mola para cá, aparece uma força que ela é contrária à sua ação. Então, no caso da força elástica, ela sempre assume esse sinal negativo, porque a gente diz que a força ela é sempre contrária ao deslocamento, porque ela surge exatamente por causa do deslocamento. Você desloca a mola do seu estado de equilíbrio normal, o que vai acontecer? Você vai ter uma força que é uma força que tenta voltar para o estado inicial que ela estava, que é o estado ali de menor energia, que é seu estado natural. Bom, então a gente tem essa força, que ela é sempre contrária ao nosso deslocamento, né? E é a nossa força elástica. Agora, nesse caso aqui, gente, o sinal já foi usado para colocar o sinal da força, né? Então, aqui eu falo que Kx igual a mg. O que quer dizer isso? Por que Kx? O que é esse K? Se eu pego aqui e divido, se eu sei o tanto que foi esse x aqui, né? Eu tenho mg dividido por x. O que é esse K? Esse K é a constante elástica. E esse experimento que a gente fez, né? Eu peguei a mola, coloquei um objeto nele e vi o tanto que ela variou, né? Igualei com a força-peso, força elástica igual a força-peso. Tá aqui, Kx igual a mg. O que é o K? Eu não sei, por isso que é K. É uma constante, eu não sei qual que é essa constante. Mas a hora que eu coloquei meu sistema desse jeito e
deixei o sistema então entrar em equilíbrio, entrou em equilíbrio, fui lá e anotei desse X, coloquei ele aqui, né? E o peso do objeto eu fui lá e medi, eu sei qual que é a força-peso, então tá aqui, ó, o mg, eu posso isolar o meu K e passo o X dividindo. Então, esse é um método experimental, um método experimental para obter a constante da mola, constante elástica da mola. Quando vocês compram uma mola, o fabricante já vai te indicar qual que é o valor dessa constante elástica. Quanto maior esse valor K, mais rígida ela é e maior a força que ela vai resultar se você comprimir ela um pouquinho. Então, por exemplo, a mola de carro, você precisa de uma força muito grande para comprimir 1 centímetro dela, por exemplo. Aí você vai lá e comprime, sei lá, uns 20 centímetros, você precisa de uma força muito alta. E se você libera aquilo, né, na mola de uma vez, que ela fica bem preso depois, se você libera, ele libera uma energia muito grande, que basicamente seria a energia baseada na força elástica que está ali comprimida. E a gente vai aprender depois como é que calcula essa energia dessa força elástica. Na verdade, a gente vai calcular essa energia aqui, que seria o trabalho, né, realizado, a gente vai ver que sai direto da integral também. Que é basicamente aquele resultado que a gente já fez ali acima, só que com K negativo, com menos K, né? Lá a gente fez KX, e aqui a gente vai fazer então com o sinal negativo. Bom, então eu introduzi aqui para vocês uma força, que é a força elástica, né? E essa força então, tá aqui a nossa força elástica, que é dada por menos Kx. Como, em geral, a gente vai estar trabalhando com módulo, a gente vai estar trabalhando com força, normalmente Kx, né? E como é unidimensional, a gente consegue lidar com esse sinal mais facilmente. O sinal, na verdade, a gente sabe simplesmente que é para indicar que a força ela é sempre contrária à ação. Se você está empurrando, comprimindo a mola, ela vai querer distender. Se você está distendendo, ela quer comprimir, quer voltar para o seu estado natural, a força restauradora que a gente fala. Tá, então vamos calcular o trabalho. Trabalho da força elástica. O que quer dizer isso? Suponha então que eu tenho aqui uma mola. Tenho aqui uma mola. E aí eu venho aqui, sei lá, coloco uma... E eu quero comprimir essa mola. Quero comprimir. Se eu quiser comprimir ela, eu vou fazer o quê? Eu estou aplicando uma força externa, né? No final das contas, o que a gente vai ter uma compressão da mola e ela vindo parar aqui, eu tendo então um deslocamento ΔX. Então aqui a gente pode definir positivo para onde for aqui, não importa. Agora, o trabalho seria a energia que eu colocaria nessa mola ao fazendo uma força, né, externa média, aí eu calculo o valor dessa força que eu fiz, para chegar e mover ele uma distância, comprimir ela uma distância ΔX. Quando eu faço isso, a gente vai ficar com uma certa energia, aqui vai ter uma certa energia, que a gente já viu que energia é simplesmente está relacionado, né, com trabalho e energia. A gente vai ver depois a relação entre trabalho e energia certinho, mas que a energia basicamente é a força vezes o deslocamento, né? Ela tem essa cara. Então, dessa força vezes o deslocamento que a gente tem lá o trabalho. E então o que a gente está dizendo é que eu consigo calcular quanto de energia fica acumulada nessa mola ao a gente pegar e
e comprimir ela a partir do seu ponto natural, né? Seu ponto de equilíbrio, até um ponto então onde ela fique mais comprimida, ou vale também se eu pegar a mola e estender e botar aqui um prego e segurar, por exemplo, a mola ou alguma outra coisa mais forte, segurando essa mola. Se eu solto isso aqui, ele vai liberar uma energia, que essa energia está contida na onde? Está contida nesse F vezes delta X, que seria o tanto a força vezes o delta, a variação, né, do tamanho dessa mola para cá. Tá. Então, para a gente calcular isso, se a gente lembrar então que a força é igual a menos K vezes X. Colocando na forma vetorial agora. Se X, se a variação de X é positiva, o F, se o X é positivo, então o F é negativo. E se a variação de X for negativa, o F é positivo. Então depende aqui onde a gente coloca o positivo. Se é para cá ou para cá, não importa. O que a gente vai fazer agora é fazer então a integral. A gente vai fazer o trabalho é igual a F integral x1 até x2 de f escalar dx. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Bom, então como a gente está tratando de energia e, bom, esse sinal só está indicando a direção, né, para onde a força está agindo, dependendo se ele está... A mola, o que vai acontecer com a mola? Na hora que ela começar a se mover, né, se eu puxo isso para cá, ela vai começar a ficar em movimento cíclico, né? E se não tiver atrito, ela vai ficar para sempre, né? É claro que o atrito vai fazer ela parar, mas a gente é capaz de calcular ainda qual que é o período que leva para ele poder sair do ponto máximo até voltar para esse ponto novamente, ou qualquer outro ponto. E porque isso aqui a gente tem um movimento harmônico simples, né? Se a gente não estiver considerando o atrito, né? Então, essa força vai estar sempre mudando. Ela, quando ela estiver comprimida, né, a força vai estar jogando ela para lá. Agora, quando ela passa para cá, passa do ponto de equilíbrio, agora está distendida a mola, aí a força está para cá. Então, essa força está alterando a direção o tempo todo. Então, a direção para a gente, esse sinal aqui realmente é só para a gente indicar, pra vocês entenderem que esse sinal indica que a força está sempre contrária à ação. Tá? Então, se a mola está sendo comprimida, a força está fazendo uma força restauradora, está tentando então distender a mola e vice-versa. Né? Então, aqui a gente pode pegar no módulo disso aqui, simplesmente disso aqui, se a gente for fazer essa integral, a gente vai chegar naquele mesmo valor que a gente chegou lá antes. Substituam aqui, claro, tire um módulo disso aqui, né? Se a gente pegar o módulo, simplesmente f é kx, que é o que a gente já tinha feito, a gente chega que a força nada mais é que meio de kx2 ao quadrado menos meio de kx1 ao quadrado. Só que se eu pegar isso aqui e falar que isso é zero, gente, então eu pego em relação ao zero que a gente sempre pega no ponto de equilíbrio. Então a gente tem um ponto que seria o ponto de equilíbrio dela, que no caso seria aqui, né? Eu posso falar que aqui seria meu zero. E falar que para aqui é positivo e para cá é negativo. Aí que sai então os sinais, né? Então se eu considero o zero como sendo o meu ponto de referência, né? Considero zero meu ponto de referência, quer dizer que isso aqui então vai ser zero também. E a gente fica então com meio de kx ao quadrado, sendo o trabalho então um trabalho realizado então pela mola. Então, se eu vou lá e comprimo um tanto x a mola, dependendo do material da mola, da sua constante elástica, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer. Então, que ela vai ter armazenado energia, né,
da condição da mola em si, né? A mola ela tem essa capacidade de armazenar energia por conta de suas propriedades microscópicas, né? Então, a energia armazenada vai ser simplesmente meio de kx quadrado. Então, lembrando que o x é o tanto que foi deslocado a partir da origem. Não importa se é comprimindo ou distendendo a mola, se você distende 10 centímetros comprimindo, você vai ter dependendo da constante, né, que depende do material, você vai ter um valor. Mas se você despender os 10 centímetros para o outro lado, né, também vai ter o mesmo valor, o trabalho é o mesmo, não importa. Então, esse é o trabalho realizado então por uma mola, né, por qualquer agente elástico aí. Agora, vamos casar dois conceitos aqui, que eu ainda não falei, na verdade, da energia cinética, mas eu quero chegar nela através do trabalho, né? Vamos partir do seguinte. Partimos de força igual a massa vezes aceleração, né? Só que aí eu pego aqui e multiplico os dois lados por ΔX. Eu fico assim, força vezes ΔX é igual a massa vezes aceleração vezes ΔX. Aí eu olho para isso aqui e falo, eu lembro de alguma coisa que tinha algo parecido com isso aqui, né? Se a gente vem cá e lembra do que? Da equação de Torricelli, que diz que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔX. Aceleração vezes ΔX, olha aqui. Olha o que apareceu aqui. Então, se eu percebo isso aqui, eu quero isolar o A vezes ΔX aqui, ó, nessa expressão. Se eu isolar o A vezes ΔX aqui, vai ser simplesmente o quê? Eu vou passar o V0 ao quadrado para lá. Vai ficar então, ó, A vezes ΔX é igual V ao quadrado. V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. Né? Só isolar isso aqui. Eu passei o V0 para o quadrado para lá, depois passei o 2 dividindo. Pronto. Aí eu cheguei nisso aqui. Ó, A vezes ΔX é isso. Agora, se eu pego isso aqui e substituo aqui, o que a gente vai ter? O que é F vezes ΔX? Não é trabalho? Por isso que eu multipliquei dos dois lados, para fazer aparecer o trabalho aqui. Ó. Trabalho é igual M vezes A vezes ΔX. O que é A vezes ΔX? É isso aqui. Ó. Então, eu fico com... Vou colocar A vezes ΔX. Então, A vezes ΔX é V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2. E daqui a gente tira que trabalho é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, a gente chega nessa forma. Onde esse trabalho, lembrando que como a gente escreveu o trabalho como F vezes ΔX, né? Isso aqui é um trabalho de força, a gente fala de forças conservativas. Forças conservativas. Por que são forças conservativas? São força constante. Como a força da gravidade. É uma força constante. É uma força conservativa, a gente chama. Tá? Então, diz que o trabalho trabalho realizado, né, pela força conservativa, ele parece ser a variação, ó, final menos inicial, a variação de alguma coisa. E que coisa é essa? A gente chama essa coisa de energia cinética, porque tá vendo, tem a ver com movimento. Ó, pego a velocidade ao quadrado e multiplico por meio da massa, esse meio de mv ao quadrado que a gente chama de energia cinética. Energia cinética, que vocês já devem ter ouvido falar muito. Energia cinética, então, é definida como sendo mv ao quadrado sobre 2.
É uma definição, pegou, viu isso aqui nós. Então, isso aqui vai ser energia, porque aqui é energia, isso aqui tem que ser energia também. Bom, está relacionado ao movimento, vamos chamar ela de energia cinética. Então tá. Então isso aqui me diz o quê? Que o trabalho seria energia cinética final, menos energia cinética inicial. Menos energia cinética inicial. Ou seja, o que é final menos inicial? Não é delta? Você trabalha a variação, né, de energia cinética. Já foi de forças conservativas. Então, essa relação é muito importante, porque agora a gente viu então que eu já tinha falado para vocês que para a gente ter trabalho, né, você tinha que ter sair de uma velocidade zero para ir até uma velocidade final, né, v final. Ou seja, tem que estar mudando a velocidade, tem que ter na aceleração. E a gente viu que a aceleração está diretamente relacionada aqui, né? Aqui a aceleração está diretamente relacionada. Então, esse trabalho nada mais é que uma outra forma de a gente estar olhando para toda a cinética do sistema, né? Gente, outra forma de ver isso daqui, mas o bom disso é que trabalho ele é um escalar, não é um vetor. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com energia do que trabalhar com vetores, né? Então quando a gente trabalha com aceleração e velocidade, a gente trabalha com os vetores, aceleração e velocidade, é mais complicado. Então, em força conservativa, o trabalho é a variação de energia cinética. Isso é muito importante, que isso aqui a gente vai estar utilizando para resolver alguns problemas, utilizando então essa forma de trabalho igual a variação de energia cinética. Então o trabalho está tanto relacionado com a variação da velocidade, né? Você variar a velocidade no sistema, você tem que pegar uma força e variar essa velocidade para gerar uma aceleração, né? E ele está então relacionado com a variação da posição, né, dele na aplicação de uma força. Então está relacionado mais na variação da posição, porém junto com a variação da velocidade. Não é só a posição que tem que variar tanto a posição quanto a velocidade. Os dois precisam de variar juntos, né? Porque trabalho é força vezes deslocamento. Então tem que ter um deslocamento, mas tem que ter uma força para poder estar gerando uma aceleração, né? E a aceleração vai gerar o quê? Uma variação na velocidade. Então tá tudo correlacionado. Ok? Bom, então essas são as definições dessa aula. Eu vou parar nessas definições aqui. Na aula que vem eu termino de definir a energia potencial gravitacional. A gente vai falar de energia potencial, que é uma forma para a gente chegar numa relação de conservação de energia, né, muito importante, que aí a gente vai ver formas bem mais simples de resolver certos problemas, tá bom? Bom, então, por hoje é isso aí. Até mais.